Uau, eu sempre gosto de gravar meus vídeos, de fazer minhas lives, falando sobre momentos, situações, experiências. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu sempre ando refletindo, que é sobre o comportamento de cada pessoa. Às vezes a gente falha muito porque a gente espera que todas as pessoas elas tenham a mesma postura que nós temos. A gente aguarda sempre que as mesmas pessoas elas ajam da mesma forma e a gente tem que aprender uma coisa. Cada pessoa tem seu comportamento, cada pessoa tem sua forma de agir e na maioria das vezes as pessoas não erram conosco. Somos nós que erramos ao nutrirmos expectativa demais, a nos compararmos com outras pessoas. Eu tenho aprendido muito ao longo da vida a fazer esse processo de separação. A gente tem que aprender a separar as coisas, os lugares e as pessoas. As pessoas não são todas iguais. Então, se você tem um comportamento diante de uma determinada situação, não fique imaginando, não fique esperando que o outro venha a ter esse comportamento. Você agindo dessa forma, você vai estar evitando frustração, você estará evitando desgosto, você estará evitando arrependimentos. Por quê? Às vezes a gente confia em uma pessoa porque diante daquela situação a gente se coloca no lugar dela como se nós estivéssemos lá, nós agiríamos de tal maneira. Só que nós estamos totalmente enganados. E aí eu tenho aprendido o seguinte: a gente deve esperar que as pessoas nos surpreendam positivamente. Mas na verdade o que ocorre é que geralmente as pessoas elas conseguem nos surpreender sim, de uma maneira muito negativa, porque a gente acredita, eu tenho esse hábito de acreditar nas pessoas. Talvez seja uma grande falha que a gente está corrigindo, de acreditar, de entender que as pessoas ainda merecem a nossa confiança, que as pessoas merecem a nossa credibilidade, e a gente fica pensando assim na vida, por que acontece todas essas coisas, mas a gente acredita que é natural a gente passar a entender que cada um tem seu jeito de agir, cada um tem sua postura, que cada um vai responder de uma determinada forma às situações que ocorrem no dia a dia. E isso vai nos dando experiência, vai nos fazendo com que a gente possa moldar o nosso comportamento e a gente aprender uma coisa muito importante. Durante a nossa vida, nós vamos ser decepcionados por muitas pessoas, surpreendidos por outras. E um detalhe importante na nossa existência é que a gente deve esperar que as pessoas tenham um comportamento totalmente diferente daquele habitual que nós aguardávamos, para que a gente não seja surpreendido por isso. Então, dessa forma, a gente vai viver uma vida muito mais tranquila, muito mais plena, com muito mais paz. Então, é uma lição que eu trago hoje para a minha vida e tento sempre transmitir isso para outras pessoas. Ninguém frustra a sua expectativa, é você que coloca expectativa demais nas pessoas e nós somos culpados por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Nós não podemos controlar as ações de outras pessoas. A única coisa que a gente pode fazer é controlar o nosso comportamento diante de determinadas situações. Então aprenda a partir de hoje a compreender que você é você, os outros são os outros. Cada um tem sua história, cada um tem seu jeito de viver, cada um tem um comportamento. Pensando dessa forma, a gente vai atingir um nível de sabedoria e a gente não vai se preocupar, a gente não vai se estressar tão rápido como a gente costuma fazer. E a gente lembrar sempre que o problema do outro é o problema do outro, que o nosso problema é o nosso problema e a gente tem que focar para resolver o nosso problema. Após resolver o nosso problema, a gente resolve o problema dos outros. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ela diz que tem o hábito de tentar resolver e ajudar todo mundo, mas quando chega na hora dela, ela não sabe se motivar, nem sabe resolver. Então, se você não é capaz de praticar autocura, você não pode curar os outros, porque a partir do momento que você se envolva com pessoas tóxicas, com pessoas doentes, você vai estar doente, e aí você não vai ter ninguém para te curar. Então a gente só pode curar quando a gente sabe o processo de autocura. Mas a sacada Marimpós, sucesso sempre, gratidão, grande Criador do Universo, por esse vídeo, uau!